programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Muito boa noite, minha gente. Boa noite para o senhor, boa noite para a senhora que está aqui na TV online Cidade Ativa, assistindo mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão de esclarecer as suas dúvidas jurídicas ao vivo, na hora, bastando para isso que o senhor ou a senhora mandem, através do meio de comunicação que estiver utilizando, através da mídia e que estiver assistindo, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, mande por escrito a sua dúvida jurídica, qualquer que seja ela. A gente responderá. É óbvio, não é, que esse apresentador aqui não sabe tudo sobre todos os assuntos jurídicos, debate pronto, né? Entre improvisar e falar besteira ou falar corretamente, se a pergunta for muito difícil ou muito complicada, eu vou me permitir responder no programa seguinte, mas com certeza o senhor ou a senhora terá a sua dúvida jurídica esclarecida aqui através do nosso programa. Isso por quê? Porque são muitas as pessoas que desconhecem o fato de que podem ter acesso à informação jurídica de forma gratuita. Basta que para isso você procure o fórum de seu município ou então a OAB, a OAB dos advogados do seu município, tá certo? A Associação dos Advogados do seu município. Chama-se OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? Todo município tem uma subseção da ordem, ou dentro do fórum, numa sede própria, ou no fórum, ou na OAB, vocês vão ser esclarecidos e, muito provavelmente, indicados a contratar um advogado de forma absolutamente gratuita. Isso é um direito constitucional que todo cidadão brasileiro tem. Muitos não sabem disso. E muitos também não fazem ou não tentam esclarecer as suas dúvidas jurídicas por insegurança, por medo, por achar que aquele assunto não tem a menor importância, por ouvir a opinião de amigo, de parente, de vizinho, né? Porque solucionar problema dos outros é a coisa mais fácil do mundo, né? Não é seu. Então são muitos os parentes, muitos os vizinhos, muitos os amigos que falam, não precisa, não vai atrás disso não, que não vai dar em nada, você só vai passar nervoso e gastar dinheiro. Para saber se isso é verdade, procure e consulte um advogado. Não tem dinheiro? Vai no fórum, vai na OAB. Não tem como ir, ou tem preguiça de ir no fórum ou na OAB? Sem problema nenhum, manda sua dúvida jurídica para a gente, que a gente esclarece. Tá bom? Muito bem. Seguindo a nova política desse programa aqui, a gente sempre fala, na semana anterior, um tema que vai ser debatido ou discutido no programa seguinte. Tá certo? Como eu havia dito no programa anterior, hoje eu vou discutir com vocês, vou passar para vocês uma noção geral sobre uso capião, né? O famoso uso campeão, como dizem as pessoas mais humildes. O jargão popular chama a estação de uso campeão, né? Muito bem. Nós vamos. O que precisa saber sobre uso capião em linhas gerais, né? Quem tem direito, como ter acesso à ação de uso capião, quais são os requisitos para a ação de uso capião, quanto tempo eu tenho que estar no imóvel para ter direito ao uso capião, enfim, eu posso ter uso capião mesmo que o imóvel tenha um proprietário
proprietário tabular, né? O que significa o proprietário tabular? Um proprietário com escritura, com registro de imóveis. E mesmo assim, eu estando nessa terra que tem registro de nome em nome de alguém, eu posso pedir uso capião? Será? Né? Tem dono, eu sou invasor. Será que eu continuo sendo invasor depois de um certo tempo? Ou passo a ter direito a pedir esse imóvel para o meu nome? São questões que macetam a cabeça de muita gente. Então, em linhas gerais, vamos falar algumas coisas a respeito dos capião, sem entrar em minúcias técnicas, minúcias jurídicas, porque senão ficaria muito complicado para vocês entenderem. Mas a primeira coisa que todo mundo tem que saber sobre o usucapião é qual a sua origem histórica, né? A origem histórica do usucapião, na verdade, acompanha a evolução da própria espécie, né, humana, do ser humano, tá certo? Por quê? O que acontece? De quem é esse planeta Terra? A quem pertence esse planeta Terra? Alguém sabe dizer? Né? O homem, que é teoricamente o ser mais inteligente do mundo, né? Ele primeiro era um fulano meio itinerante, saía para caçar com mulher e filho, conseguia uma caverna, dormia na caverna, a mulher ficava na caverna com as crianças, ele saía para caçar, né? Matava um bicho qualquer, voltava para a caverna, tinha carne, se alimentava, ficava por ali. Aí, não, tá difícil achar a caça, e andava mais um pouco, pegava outro lugar e assim por diante. Até o momento que foi evoluindo a ponto do homem se fixar em determinados lugares. Por quê? Porque em determinados lugares ele descobriu que ele podia ter acesso mais fácil à água e à caça. E ele foi desenvolvendo ferramentas, enfim, né, machado de pedra, faca, instrumentos afiados, né? Ele passou a saber construir uma cabaninha. Ele passou a entender que se tivessem outros seres humanos perto dele, ou seja, ele passou a entender que se ele vivesse de forma agrupada em determinado lugar, ele teria mais proteção contra os bichos, ou contra outros seres humanos que iriam eventualmente tomar o que ele tinha, e por aí vai, né? Agora, a partir do momento que o homem se fixa num determinado chão, num determinado pedaço de chão, ele tem aquilo como dele. Mas chegou um momento na história da humanidade que a humanidade se organizou num grupo denominado país, né? Eu estou adiantando muito a história, né, gente? Mas assim, de repente a noção de país passou a ser diferente também, acompanhada da noção de país, passou-se a modificar também a noção de propriedade. A quem pertence as terras de um país? Ao país, originariamente ao país, né? Aqueles que se lembram das aulas de histórias vão lembrar disso, né? É comum você ver na história francesa, na história inglesa, né, que todo o território francês, por exemplo, pertencia ao rei. E só o rei poderia destinar determinados pedaços do país a nobres, da escolha ali. A coisa funcionava assim. O nobre fica com um grande pedaço do território nacional, ele explora esse pedaço do território nacional e X% do que ele colher, ele tem a obrigação de mandar para o rei, né? O nobre, por sua vez, em seu pedaço de território nacional, né, explorava as pessoas que ali viviam, convencionados chamar vassalos, né? Os vassalos plantavam, colhiam, e parte da colheita ia para o nobre. E parte de todas as colheitas feitas pelo nobre ia para o rei. E por aí vai.
Aliás, foi a noção de propriedade, a proibição para que os comerciantes franceses, em sua maioria judeus, né, a proibição dos judeus possuírem ou terem o direito de ter propriedade no território francês foi que deu origem à Revolução Francesa. Né? Foram os judeus, os comerciantes judeus, que financiaram os revoltosos a tomar a Revolução Francesa, com a promessa de que, caído o império, né, caído a realeza, né, os judeus ou os novos governantes da França passariam então a permitir que os franceses pudessem ser proprietários de terra, né? Enfim, vem daí essa noção de que o território nacional pertence ao governo. Mas aí que está, né? O governo, por sua vez, ele precisa delimitar. Todo mundo tem direito a ter um pedaço de chão numa democracia. Aqui no Brasil, todo mundo tem direito de ter um pedaço de chão, desde que cumpra alguns requisitos. Para garantir a sua propriedade, a pessoa tem que ir num cartório e registrar a sua propriedade. Como é que ela faz isso? Ela compra a propriedade de outra pessoa e registra como sua. Aqui no Brasil foi assim. O rei, ele poderia dar o título de propriedade para os brasileiros. Mas o território brasileiro é grande demais. Então ele deu uma autorização para a Igreja Católica, que estava em todos os cantos do território brasileiro, para dar escritura em nome dele. Então ele deu autorização para as dioceses, né, para os bispos, darem título de terra. E a assinatura do bispo, né, valeria como a assinatura do rei. Até a título de curiosidade, para vocês saberem, vem daí, não é, a expressão conto do vigário. Por quê? Porque a igreja havia naquela época a modalidade de um padre meio itinerante, que era o vígaro, né? Ele saía no lombo do burro fazendo missa aí nas fazendas, nos vilarejos, tal, que não tinham igreja. Era a função do vígaro. E os vígaros, por sua vez, né, dotados dessa permissão pelos bispos, passaram a ter também a prerrogativa de assinar ou escriturar determinadas terras para as pessoas. Daí o conto do vigário, porque teve um monte de gaiato saindo aí vestido de padre, dizendo que tinha autorização para dar propriedade, e começaram a vender título de propriedade. Mas o cara nem padre era, vem daí a expressão conto do vigário, né? Mas muito bem, tudo isso por quê? Porque, veja, o rei outorgou título para um determinado cidadão. Esse cidadão tinha uma terra enorme. Esse cidadão vai morrendo, vai precisando de dinheiro, não consegue beneficiar toda a terra, vai dividindo a terra em pequenos pedaços, vendendo a tua terra em pedaços. Do pedaço grandão para o pedaço menor ainda. Então, se você for num cartório de registro de imóveis, se você pedir a filiação transcritiva do teu imóvel, isto é, as escrituras do teu imóvel de hoje, até a primeira delas no cartório, você sem dúvida vai chegar no título outorgado pelo bispo, com a assinatura do bispo ou a assinatura do rei. Tá claro? Muito bem. Mas o que acontece? Muitas pessoas ou muitas famílias têm propriedades, um fulano tem um monte de propriedade, morre, os filhos nem sabem as propriedades que o pai tem e não vão atrás. E o terreno, a propriedade daquele senhor que está lá no cartório, o dono, por exemplo, José Ferreira é dono de um grande território no município, sei lá, de
Vou dar um exemplo aqui perto, né? São Lourenço da Serra. Fulano é dono de um grande pedaço lá que hoje faz parte do município de São Lourenço da Serra. Nesse pedaço ali, o dono nunca apareceu, aquilo era mata virgem. Aquilo foi, em determinado momento, alguém entrou lá com a família, construiu uma casa, fez lá uma chácara ou um sítio, fez criação, plantou e está lá desde sei lá quantos anos, né? Desde 30 anos atrás, 20 anos atrás, agindo na propriedade como dono. Ou seja, esse cara invasor, ele foi. Depois de um ano, ele deixou de ser invasor. Ele passou a ser possuidor. Essa chácara, esse sítio é dele? Não é. Legalmente, juridicamente, não é. Porque ele precisaria ter uma escritura, um registro de imóveis em nome dele, daquele local. Então, formalmente falando, ele não é dono. Alguém é dono. Mas ele é possuidor. Como ele é possuidor por um determinado tempo, ele passou a ter o direito de pedir à justiça brasileira que reconheça o direito dele sobre aquele pedaço de chão, porque o dono daquele pedaço de chão negligenciou, nunca se preocupou em preservar ou cuidar daquele pedaço de chão, apesar de ser dono. Ele, ao contrário, beneficiou o terreno, construiu a sua casa, fez criação, plantou, criou filho, tem até neto morando hoje lá, enfim, né? Ou seja, ele agiu como se dono fosse. Essa é a grande característica do possuidor para, em juízo, requerer que aquele pedaço de chão seja formalmente e finalmente seu, que ele tenha título de propriedade. Ele pode ter um título de posse, mas não de propriedade. Propriedade, juiz precisa dizer que ele é o proprietário, né? Então, muito bem. Quanto tempo é necessário para que o fulano vá no fórum e diga para o juiz: olha, eu estou aqui há tanto tempo que eu tenho direito de ser proprietário? Aí entram as minúcias, né, os tipos de usucapião. Existe usucapião que a gente chama de usucapião extraordinário, ou seja, é o direito constitucional ao usucapião, que tem um tempo mais alongado, não é? De 20 anos, de 10 anos. Existe um outro tipo de usucapião que é um pouco menor, que é um usucapião em área urbana. Tá certo? O tempo é menor, porque ele tem um terreno, nesse terreno ele construiu, né? E o dono do terreno, apesar de estar numa zona urbana, nunca se preocupou com esse terreno. E, no entanto, o fulano que entrou nesse terreno, demarcado pequeno, terreno aí de 300 metros quadrados, 400 metros quadrados, comprou através de compra e venda, o que é comum nos municípios aqui, pelo menos aqui em São Paulo, né? É um contrato de compra e venda. Alguém loteou um pedaço de terra urbana lá, fez um loteamento clandestino e vendeu os lotes, dizendo que um dia ia passar a escritura, mas ele vendeu mesmo sem ser dono. Só que o fulano comprou, passou a pagar IPTU. Então ele paga IPTU, ele tem conta de energia, tem conta de água, não é? Ele está lá há mais de 5 anos. Então, aos olhos da lei, ele tem direito a dizer para o juiz que ele é o dono. Existe uma outra modalidade de usucapião, que é o usucapião de interesse social. Ou seja, são as pequenas propriedades, todas originalmente ilegais, que convém ao Estado, ao, entenda-se, município, que esta pessoa se torne proprietária. Essa modalidade de usucapião especial é
ela não vale mais. Não é que não vale mais, está em desuso, porque o uso capião é um processo muito demorado. Né? O que a partir de 2017, quando saiu a lei de reurbanização fundiária, né, o que as prefeituras atualmente estão fazendo? Quase todas as prefeituras pelo Brasil inteiro. Eles criam um departamento que chama Departamento, né, de Reurbanização Fundiária, ou Departamento de Urbanização ou de Regularização Fundiária. Seja o nome que tiver essa secretaria, hoje em dia, quase todas as prefeituras, pelo menos aqui da Grande São Paulo, tem. O que acontece nessas prefeituras? Elas dão título de propriedade àqueles bairros, não é? Que foram invadidos há muito tempo, que ninguém sabe quem é o dono, que mesmo que o dono reclame, não dá para desalojar tanta gente. São bairros que ninguém tem escritura, que as propriedades são pequenas, né? Mas é um núcleo social hoje na sociedade bastante importante. Tem escola, tem linha de ônibus, tem comércio, tem casas, evidentemente são bairros pobres, bairros mais humildes. Mas tem toda uma infraestrutura urbana que não tem cabimento a pessoa ficar sofrendo a vida inteira sem ter título de propriedade. Então não precisa entrar com processo judicial. Vai na prefeitura e pede para regularizar o seu imóvel. A prefeitura vai regularizar do ponto de vista urbanístico e vai mandar ao cartório de registro de imóveis dizendo o fulano de tal, o Zé das Couves, que mora na rua, sei lá, Rua Silvio, número 12, né? Tem direito a ser, aqui pela prefeitura está regularizada, a propriedade dele está regularizada. Por quê? Ele faz parte, não é, de um grande núcleo social que foi agora reurbanizado pelo departamento, né, de regularização fundiária da prefeitura. Tá certo? Então o cartório de registro de imóveis vai dar a escritura para esse povo todo. Então, para que ele vai se preocupar em entrar na justiça para ter um uso capião especial, que é um processo demorado, técnico e tudo mais, né? Então ele vai direto na prefeitura e, aliás, ele nem precisa ir na prefeitura. É praxe das prefeituras, até por razões eleitoreiras, né? Razões eleitorais, convém ao prefeito dar título de propriedade para determinados bairros pobres de seus municípios. Teoricamente, é um jeito eficaz de angariar voto para as próximas eleições, não é? Entendeu? Então, assim, o que é necessário, então, para entrar com pedido de uso capião? Provar que você tem a posse, provando que você está naquela propriedade como se dono fosse, há X tempo. Tá certo? Dizer para o juiz quem são os seus vizinhos, né? Dando a qualificação dos vizinhos, o endereço dos vizinhos. E esses vizinhos, que são chamados na justiça de confrontantes, eles vão lá em juízo dizer para o juiz, vão testemunhar, dizendo para o juiz o seguinte: olha, eu particularmente moro ali há 10 anos. E desde que eu moro ali, o seu José estava lá. Então, eu sempre achei, inclusive, que ele era dono. Né? Então, se todos os confrontantes disserem, não, eu conheço o seu José, ele está aí há X tempo, né? E também disser para o juiz, não, nunca teve nem discussão. A área dele, o terreno dele é bem cercadinho, nunca teve discussão de que parte de quem é o muro, se é 1 metro para lá, 1 metro para cá, nunca teve problema de fronteira, né, de divisa, sempre aceitamos o terreno do seu José como sendo do seu José, então não tem problema nenhum. Tá certo? E outras provas, né, como fotografia, desde que entrou, tem gente que tem fotografia construindo até a casa, tem gente que tem fotografia dele com as crianças pequenas, filhos hoje que têm, sei lá, 25 anos, né, estão casados, etc, etc, né. Tem gente que constrói uma casa, um terreno um pouco maior, depois vai construindo casa para o filho,
e por aí vai. Tem tudo isso documentado por fotografia. Tem gente que tem até o contrato de compra e venda do que o pai comprou em 1980, 1990 e por aí vai, tá certo? Também demonstra para o juiz que vem pagando IPTU, demonstra para o juiz que lá tem encanamento, tem água encanada, ele paga água para a Sabesp, aqui em São Paulo, né, paga água para a Sabesp, etc, etc, etc. Ou seja, a função do advogado no processo de usucapião é pedir ao cliente todas as provas de que ele efetivamente está nesse lugar como dono, agindo como dono, fazendo o que tem que fazer como se dono fosse, sendo dono, provando para o juiz que ele está lá mansa e pacificamente, sem nenhuma discussão acerca da propriedade, por X tempo. Se o juiz se convencer de que essas provas são boas, que são válidas, que de fato o juiz se convence que pelas provas do processo, as provas que constam no processo, demonstram que esse fulano, de fato, está nesse imóvel durante tanto tempo, ele vai dizer, então, vai dar uma sentença dizendo que ele tem direito a se tornar proprietário. Ele pode usucarpir a sua propriedade. E a partir de então ele passa a ser dono também no cartório de registro de imóveis. É uma aquisição originária, ou seja, o juiz manda que se anule o registro anterior e que se faça um novo registro daquela propriedade. Na prática também, tem que pedir para alguém fazer um croquis da propriedade, desenhar o terreno, botar a metragem do terreno, né, denominar os vizinhos nessa planta, pelo menos uma planta baixa do terreno. Se tem um imóvel construído, pelo menos um croquis da propriedade, é o que a lei exige. Tá certo? É isso. Em grossas linhas, em linhas gerais, né, a ação de usucapião se resume a isso. Tá certo? Bruno Delúcio, boa noite, doutor Paulo, abraços. Outro abraço para você, Bruno. O Bruno trabalha aqui, é colega nosso, né, na Cidade Ativa Online. Ele comanda um jornal, né, todas as terças-feiras. Né? Roberto Ferreira, gente, para quem não sabe, é meu patrão, viu? Eu agora vou até mudar a voz aqui para responder o doutor Roberto Ferreira. Boa noite, meu doutor Paulo Bonadies e apresentador, sempre com as melhores audiências. Parabéns, parabéns, obrigado, Roberto, obrigado mesmo. Lúcia Muso, boa noite, doutor Paulo, ótima programação, abraço. Outro abraço para você, Lúcia. Então, gente, sobre o usucapião, Helenice Damasceno, boa noite, doutor Paulo, e a toda a equipe da TV Cidade Ativa Online. Boa noite, Helenice. Bom te ver por aqui, viu? Bom saber. Rebeca Vargas, beijos, doutor Paulo. Ótima programação. Obrigado, Rebeca. Obrigado mesmo. Né? Débora Costa. Embu das Artes ao vivo. E parabéns pela linda história do uso da terra. Mas muitos não têm. Beijos a todos. É verdade. Né? Muitos não têm terra. Emanuela Bittencourt, sempre aprendendo com o senhor Dr. Paulo Bonadies. Beijos, Tabuão. Obrigado, Manuela. Obrigado. Traves Stana, boa noite, Dr. Paulo. É bom acompanhar o seu trabalho, aprendendo novas coisas contigo. Obrigado, Traves. Obrigado, obrigado. Camila Souza, boa noite, doutor. Vou passar essas informações para os meus amigos. Beijo de Itapecerica da Serra. Beijo, Camila. Obrigado aí pela sua audiência, viu? Né? Dri Souza. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Dri. Dri Adriana. Adriana é amiga nossa aí, um trabalho social que a gente faz, né? Malu Guimarães. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Malu. Bom te ver por aqui, viu? Muito legal. Vicky,
Vi que lá do Chile, boa noite, Dr. Paulo. Aí em Chile, os indígenas sempre lutaram por suas terras, mas as indústrias as tomaram. Aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil até hoje. Saúdo a todos da TV Online, beijos a todos. Beijo para você, Vic. Muito obrigado por nos assistir aí do Chile. Mas a Mário Barros. Boa noite, tio Paulo. Espero que o senhor esteja muito bem de saúde. E para essa grande equipe, abraço. Obrigado, Mário. O Mário é lá de Angola, gente. Ele nos acompanha lá de Angola. É muito legal isso, né? Mas, enfim, com essa observação de duas ouvintes, né? Que lá no Chile, os índios sempre brigaram por suas terras e as indústrias tomaram as terras dos indígenas. E a outra observação, que é muito legal, a história da Terra, mas que nem todos a possuem. É verdade, nem todos têm. Claro que não, né? Até porque, se a gente fosse dividir o planeta Terra, a parte habitável do planeta Terra, pelo tanto de gente que existe hoje na Terra, não ia dar 1 metro para cada um, né? Não tem como. É claro que tem gente que tem terra demais, até sem uso, e não pensa em dividir com os outros, né? Até uns grandes conglomerados religiosos possuem terra e não dividem, né? O estúdio está aqui me perturbando no ponto aqui na minha orelha, gente, dizendo que é hora de eu chamar o comercial da gente, porque afinal a Cidade Ativa Online precisa faturar, né? Então, até já, daqui a pouquinho a gente volta. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Estamos aqui de volta, depois da TV dar uma faturadinha, né, que precisa. Mas voltando um pouquinho ao assunto da Vic, que diz que os indígenas sempre brigaram pelo direito às terras. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal chama os indígenas de povos originários e diz que quem tem direito à terra, pelo menos em grandes partes lá do território amazônico, são os povos originários, ou seja, as tribos indígenas que existem por lá, né? No entanto, fazendeiros
invadiram um pedaço enorme dessas terras, estão em conflito direto, invadem as terras indígenas para explorar ouro, queima a floresta para botar gado em cima, enfim, então uma grande discussão. E o lobby dos convencionados, turma do campo, né, do Congresso, né, fez uma afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reconhece o direito dos povos indígenas a terem o pedaço de chão enquanto povos originários. Mesmo depois de decidido, o Congresso baixou uma lei dizendo não, só quem já estava no território, só o índio que estava no território até antes da Constituição é que pode. Depois da Constituição já não vale mais. Ou seja, tentou legalizar as invasões das terras indígenas, né, dos fazendeiros, né, dos grileiros, chama-se grileiro, né, das terras indígenas. Tentou legalizar a grilagem, tentou legalizar a invasão criminosa, que deu origem a muitos crimes de morte, inclusive. Crimes de morte, crimes contra a natureza, né, por exploração de mercúrio, por enfim, derrubar árvores centenárias, proibidas de corte, como é a castanheira, o famoso mogno, né, derrubar a floresta para plantar grama para o gado dele pastar, enfim, é uma terra muito conflituosa, já deu origem a vários assassinatos. E o Congresso Nacional quer dar o aval dele para isso, né? Enfim, é uma eterna disputa com relação a isso, mas no geral, no resumo, se a gente fizer as contas, a floresta amazônica, que é considerada por vários países como o pulmão do mundo, né? E não é só uma consideração aleatória por parte de alguns países, não, é uma constatação científica de que a Amazônia é grande responsável pela produção de oxigênio no mundo inteiro, né? Enfim, e a floresta amazônica vem ficando pequenininha, vem minguando, vem diminuindo. Infelizmente, os nossos netos, né, os nossos não, os netos de vocês, são mais novos que eu, infelizmente vão ter apenas uma lembrança do que seja a floresta amazônica, né? Mesmo este governo de agora, que diz que botou de novo o país, né, o Brasil, como protetor de regras ambientais, de protetor ambiental, tal, no país de ponta. Quer dizer, esse governo que se vangloria de fazer de tudo para o meio ambiente, esse mesmo governo quer botar uma exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, né? Imagina vocês, que absurdo, no coração da floresta, né? O governo quer porque quer que a Petrobras explore petróleo ali, em pleno rio Amazonas. Dizer, não vai ter problema não corre risco não. Como não, gente? Que besteira, né? Que besteira, que safadeza. Então vai lá pros fóruns internacionais, pros países, fazendo um discurso ambientalista, porque a gente adora uma planta, adora uma floresta, adora ar puro, adora isso, adora aquilo, mas também quer uma graninha, né? Também não tem importância se sujar um pouquinho, né? Se poluir um cadinho, não tem tanto problema, né? Enfim, é faca de dois gumes, ou é via de mão dupla, enfim, o governo tem sempre um discurso, mas na prática faz outra coisa, né? Enfim, é bem por aí, mas as discussões de terra são bem complicadas, né? E eu usei aqui uma expressão, gente, eu me lembrei agora, eu usei uma expressão aqui que chama grileiro, né? O povo chama de grileiro o cara que invade a terra dos outros, né? Invade e toma posse violenta, muitas vezes na base da carabina, na base do revólver, tal, é o famoso grileiro. A título de curiosidade para vocês sabem de onde vem a expressão grileiro? Grileiro
decorre de uma prática que existia, né, assim, no início do século XX, meados do século XX, 1950, 60, 70, por aí. O que acontecia? Muitas vezes a pessoa queria falsificar um título de propriedade, título de cartório mesmo. Então o que ele fazia? Ele pegava um papel e punha numa gaveta. Para envelhecer esse papel, para o papel pegar aquele aspecto de amarelado, né, meio rachadinho, meio sujinho pelo tempo. Sabe aquele papel que fica muito tempo no ar, assim, que fica meio amarelo, fica quebradiço e tal? Eles enchiam a gaveta de grilos, grilo mesmo, o inseto, botava na gaveta. E o grilo se encarregava, não é, pelos excrementos dele, enfim, pelo tempo que ele passava dentro da gaveta em cima desse papel, fazendo o cocôzinho dele lá, comendo o que tinha que comer, tal, não sei o que, o papel ficava com aspecto de envelhecido. E em cima desse papel, eles escreviam antes e botavam o grilo em cima, para o grilo dar um aspecto, né, de envelhecido. Eu próprio, quando iniciei a minha carreira de advogado, há muitos anos atrás, eu cheguei a conhecer uma senhora de um cartório famoso em São Paulo, que era especializada em fazer escritura a bico de pena. Tá certo? Então ela imitava escrituras antigas, escrevendo ou com pena, ou escrevendo com caneta de pena, onde só botava a pena de metal, né? Botava na tinta nanquim, que não era nanquim, era uma tinta específica que se usava em cada ela, tinha uma tinta e uma caneta especial para cada época de cada escritura. Então ela fazia escritura em papel novo e os grileiros, ou seja, o pessoal especializado, punha na gaveta com grilo dentro para o papel ganhar um aspecto bem envelhecido e parecer uma escritura muito antiga, escrito à mão. Ela se especializou, inclusive, não só em escrever a bico de pena, né, como também a escrever em português da época. A língua portuguesa da época era muito diferente da língua portuguesa que a gente escreve aqui, né? Era um misto de língua portuguesa abrasileirada, né, com língua portuguesa escrita em Portugal também. Então, várias palavras eram escritas de forma absolutamente diferente do que são escritas hoje. Tá certo? Só a título aí de curiosidade, né? Gabriela Pérez, boa noite, doutor Paulo. Ótima programação. Abraço de Ribeirão Preto. Outro abraço para você, Gabriela. Eu me lembro que a Gabriela está sempre nos assistindo aqui. Verena Leitão, boa noite, ótimo programa. Já aula para todos nós. Sucesso. Obrigado, Verena. Obrigado mesmo. Que interessante. Eu também acho. A história do uso capião, a história da terra, ou dos direitos do homem em cima da terra, é muito interessante. É fascinante, na verdade. Na verdade, o direito acompanha a história do homem, né? O direito, ele é reflexo da história do homem, né? A maior aspiração da ciência do direito é ser espelho autêntico da cultura de uma nação. Então, se você quiser estudar a história de uma nação e não tiver material para isso, livros de história, você estuda essa sociedade pelas leis dessa sociedade, né? Indo de trás para frente, ou seja, ou de frente para trás, indo até as primeiras leis promulgadas em determinado país, você vai acompanhar a história desse país, né? Por quê? Porque, teoricamente, o que acontece é a vontade do povo, é o costume que o povo tem, que faz com que o governo edite uma lei para esse costume. Entendeu? Então é assim, mais ou menos. Eu vou dar um exemplo aqui, né?
tem coisa que a sociedade passa a fazer, que antes era proibida, mas vai passando a fazer, e o governo resolve tornar lei. Dizer que a pessoa tem direito a continuar fazendo aquilo, porque antes era proibido. E o que adianta uma lei que está dizendo que determinada coisa é proibida, se o povo vai continuar a fazer o que a lei diz que não? Entendeu? Então é uma coisa louca, né? Chega a ser até muita cara de pau, né, do governo. Tem aqui no Brasil, por exemplo, há determinadas vontades populares que, no entanto, não se tornam lei. Se tornam regulamentos ou fonte de renda para angariar imposto do governo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, desde que a mulher do nosso presidente Dutra, no ano de 1941, né, 40 ou 41, desde 1941, quando o nosso presidente Dutra descobriu que a mulher dele estava afundada em dívida nos cassinos do Rio de Janeiro, quando ele descobriu que a mulher dele, enfim, estava com uma dívida impagável nos cassinos do Rio de Janeiro, ele proibiu o jogo no país. Entendeu? Ele fechou o jogo no país. Proibiu. Simplesmente, então tá, vocês vão cobrar mesmo minha mulher? Então tá bom. Então a partir de amanhã vocês não têm mais direito de abrir. O jogo está proibido. Né? Aí ele deu toda uma explicação, dizendo que destruía a família, que a pessoa jogava tudo que tem. Isso é verdade? É verdade. Alguns fazem isso. Mas aí, o que acontece? O povo jamais deixou de jogar no bicho. Aí o governo passou a... Perdão, gente. O governo passou a tentar formalizar, para angariar dinheiro, o jogo do bicho. Então ele inventou o jogo do bicho próprio, chamado loteria, né? Então criou a Loteria Federal. A Loteria Federal, depois a sanha arrecadatória do governo é tamanha que primeiro a Loteria Federal, depois a quina, depois enfim, tem uma infinidade. Você vai numa lotérica hoje, aliás, tem até loja, né? Chama lotérica. Eu não sei quantos, mas assim, no mínimo 3 jogos tem. Né? Tem não sei, gente. É a Mega Sena, a quina e mais a Loto Fácil, eu acho. Enfim, tem uma infinidade de jogo. E agora começaram umas empresas a fazer jogo online. Esses jogos online estão levando à falência muitas pessoas, né? Que por exemplo, tem pai e mãe mais descuidado que enfim, vai dormir ou se descuida, o filho pega o celular do pai ou da mãe e fica jogando. E o que é pior, essas empresas... Veja, nós estamos falando de um país onde o jogo é proibido, hein? O jogo é proibido. Mas essas empresas fazem propaganda na televisão. E agora, depois de uns 3 anos de propaganda na televisão, falam, não, então nós vamos taxar, vamos legalizar e vamos cobrar imposto dessas empresas aí. Né? É a nova onda do governo. E aí que tá, o cassino ainda é proibido e o jogo do bicho ainda é proibido. Tá certo? Enfim, os governos são esquisitos, né? Tô falando de governo, não tô falando de Estado não, mas é muito esquisito isso. Zé Costa, boa noite. Bom seria que o povo estivesse assistindo essa aula. Tem muitos que precisam acordar em relação à política. As esquerdopatas estão destruindo o país. Não são só os esquerdistas, não. Os preços dos alimentos estão nas alturas. O pobre cada vez mais pobre. Muito verdade. E sempre foi assim, viu? Sempre foi assim. Mas vamos falar. Eu até prometi para vocês, eu não estou cumprindo muito não, mas sempre que possível
ao final desse programa, eu vou me obrigar a tecer algumas considerações políticas sobre o momento político que a gente está vivendo, né? O que aconteceu? Aconteceu que esta semana, essa é a história mais recente dentre as barbaridades todas, né, da política brasileira que a gente conhece. Aconteceu que esta semana teve a abertura dos trabalhos do ano legislativo, ou seja, o Congresso Nacional fez uma solenidade de abertura, né, dos trabalhos do Poder Legislativo. Eu acho que foi segunda-feira, né, antes de ontem, acho que foi isso. E eu ouvi parte do discurso do presidente da Câmara, o Lira. Gente, se eu fechasse os olhos e não soubesse que era o presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Deputados Federal, da Câmara Federal, se eu fechasse os olhos, me limitasse a ouvir o discurso, eu podia jurar que era um discurso de um chefe, né, de uma facção qualquer, PCC, Comando Vermelho, e desse monte de facção do crime que existe no Brasil, do crime organizado que existe no Brasil. Juro para vocês, eu estava ouvindo um chefe de facção criminosa falar na abertura dos trabalhos do ano legislativo do Congresso Nacional. Ele simplesmente disse o seguinte: quem manda no orçamento, quem sabe o que é melhor para onde vai o dinheiro desse país, não é o governo, não. Não é o Poder Executivo. Não são os burocratas financeiros. Quem sabe disso é o Congresso Nacional. É o Congresso que está na rua. É o Congresso que ele usou. Ele foi muito poético, muito palanqueiro, tal, mas foi mafioso demais. Ele ameaçou todo mundo. Não foi só o presidente da República, não foi só o governo. Ele disse que quem manda no dinheiro do país é o Congresso Nacional. Nós é que vamos determinar para onde vai esse dinheiro. O que ele quis dizer para o presidente foi o seguinte: só vou aprovar qualquer lei aqui se, resultar em dinheiro para a gente, senão não vou aprovar nada. Isso é chantagem, gente. Isso é crime capitulado no Código Penal brasileiro. Vocês devem estar dizendo, coisa chata, não quero saber, isso não tem interesse. Tem interesse sim, eu vou dizer por quê. Vocês sabem quanto o país, França, destina do orçamento? Primeiro vamos esclarecer para vocês, para quem não sabe. É básico, mas eu me sinto na obrigação de explicar. O que é orçamento? O orçamento é o dinheiro que o governo federal vai ter para administrar o país no ano que vem. Ou seja, em 2023, aprovou um orçamento dizendo: olha, Brasil, você tem R$1.000 para administrar o país em 2024. Tá? Desses R$1.000, a França destina, né, R$2 para o Congresso, para a verba de Congresso. A Inglaterra destina desses R$1.000, R$5. O governo americano destina, acho que R$3 desses 1.000. O que mais dinheiro dá para o Congresso Nacional do orçamento, do próprio orçamento, se não me falha a memória, é Letônia. Segundo a pesquisa que fiz, é Letônia. 12%, né, do orçamento anual vai para o Congresso lá na Letônia. O que o mundo inteiro considerou um absurdo. Vocês sabem quanto o governo federal é obrigado a destinar para o Congresso Nacional desde o ano passado? 20%, gente. E qual é a função? Aí o Lira falou como se é função dele dizer para onde vai o dinheiro. Não é. A função dele não é. A função do Congresso é dizer assim: olha, desse orçamento aqui, em vez de 52 bilhões
para educação, não, olha, destina 48 ou 55 bilhões para... a função do Congresso é ajudar o governo, o executivo, o poder executivo, a dividir, né, a destinação do orçamento. Não passar a mão em grana. Não pegar a grana, não, então tá bom. O que o Congresso brasileiro está fazendo? O que o senhor Lira, o que a Câmara dos Deputados Federais, que absurdo, é verdade, Verena, é um absurdo mesmo. Por isso que eu estou falando aqui. Né? O que o capataz Lira faz? Né? Ele diz assim, não, em vez de 50 bilhões para a educação, porque o Brasil não precisa de grana na educação, a educação do Brasil está ótima, né? Então, assim, não, dá só 45 bilhões, 5 bilhões vem para cá. Para eu distribuir aqui para os meus colegas, para os colegas fazerem, assim, as emendas parlamentares, famosas emendas parlamentares. É a ponte que começa de lugar nenhum e vai para outro lugar não sabido, né? É uma estrada no meio do sertão que asfalta 1 quilômetro, cobra 52 quilômetros e não liga... nenhum lugar para lugar nenhum, né? Não sei aonde para lugar do nunca, sei lá. É dinheiro que vai para o bolso, é dinheiro de corrupção, é dinheiro para alimentar a sanha dos políticos brasileiros, né? Dos políticos mais comezinhos. Dos políticos, aquele político que, enfim, que sai na rua e compra sanduíche para as pessoas em época eleitoral. É disso que se trata, gente. É bandidagem explícita. Eu estava, juro para vocês, ouvindo um chefe de facção criminosa falando, né? Minha gente, enfim, quem tiver curiosidade, pesquisa na internet, vai no YouTube, pega o discurso do Lira, na segunda-feira, vocês vão se espantar e vão me dar razão. Gente, acabou mais um programa. Eu tenho que dizer para vocês que semana que vem, quarta-feira de cinza, quem está nos falando aqui vai estar viajando, então não vai ter programa. Nós vamos voltar na semana seguinte ao Carnaval. E eu confesso para vocês que eu esqueci de entabular um tema para o próximo programa, mas a TV vai se encarregar de veicular. Eu vou escolher um tema para o próximo programa e a TV vai se encarregar de veicular para que vocês formulem as suas questões. Tá bom, minha gente? Bom carnaval para todo mundo. Boa avenida para vocês. Que a fantasia de vocês não caia durante o desfile, né? Que vocês bebam moderadamente, tá certo? Que vocês saiam do desfile e vão para a igreja rezar, ou para o culto de vocês, enfim, tudo. Tô brincando, bom carnaval para todos, bom feriado, até porque nesse ano vai ser o último feriado em dia útil, hein, gente? Até lá, se Deus quiser, fiquem com Deus. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso. Pra falar de amor. Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês.
arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.